Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu sou a irmã Camille, sou filha da irmã Nilza Anjos, e hoje eu vim aqui para contar o meu testemunho sobre como eu deixei de fazer as sobrancelhas, enfim, as vaidades que muitas pessoas têm dificuldade em serem libertas, amém? Eu orei muito, porque eu queria gravar esse vídeo já há algum tempo, mas eu estava buscando primeiro a direção de Deus, para não fazer nada segundo a minha direção, né? E aí ontem, Deus usou a minha mãe para falar comigo que já estava na hora, que através desse testemunho muitas pessoas serão ajudadas, amém? Irmãos, tudo começou em 2019, quando eu voltei para a igreja, e eu fazia minhas sobrancelhas, enfim, não estava liberta. E uma vez a minha irmã, ela teve uma visão que ela via um bode passando chapinha no cabelo, um bode tirando a sobrancelha com uma pinça e raspando as pernas e usando um salto vermelho que ela tinha na época. Irmãos, depois desse episódio, dessa visão que ela teve, nós duas ficamos muito atemorizadas. A gente teve um temor muito grande, porque uma coisa é alguém vir falar pra você que aquilo é pecado. Outra coisa é Deus te mostrar, certo? Deus te mostrar quem tá por trás desse tipo de vaidade. E aí, na hora, tanto eu quanto ela, nós largamos essas vaidades, paramos de fazer as sobrancelhas, de raspar as pernas, enfim, com todas essas vaidades do mundo, né? Mas, irmãos, aquilo foi uma prova pra mim. Aquilo foi tão pesado. Foi realmente um fardo pra mim carregar, e eu não conseguia. Eu não conseguia nem olhar pro meu rosto no espelho, porque eu olhava e eu me achava suja. Eu achava que o meu rosto estava sujo, eu achava que eu estava feia, porque eu não fazia as minhas sobrancelhas, né? Já não passava maquiagem, já estava liberta disso, mas não fazer as sobrancelhas pra mim era demais. E houve uma vez, um episódio, que eu nunca vou me esquecer, que eu estava indo para um curso que eu fazia na época, eu estava esperando no ponto de ônibus, esperando o ônibus de saia, e aí uma mulher parou ali no ponto de ônibus e ela ficou encarando as minhas pernas. Eu quis morrer, porque pra mim aquilo era uma vergonha imensa, né? Porque para as pessoas do mundo, até mesmo para algumas que estão dentro da igreja, se depilar, fazer sobrancelhas é um cuidado, né? É se cuidar, não ser desleixada, porque Satanás implantou na mente das pessoas que não fazer as unhas, que não fazer as sobrancelhas, não depilar as pernas, e, enfim, é desleixo, mas não é, né? E pra mim aquilo era um fardo muito pesado, eu não aguentava carregar, e Jesus mesmo fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então por que eu tava impondo sobre mim um jugo tão pesado, um fardo tão difícil de carregar? E aí aconteceram algumas coisas, eu não consegui me afirmar na igreja, não por isso, por outros motivos, e acabei desviando. E aí no início de 2020, eu retornei à igreja, mas eu tinha uma coisa no meu coração. Eu não iria impor sobre mim um jugo tão pesado. Eu pensava assim, no momento em que Deus me libertar, Deus vai me libertar e pronto, acabou. Eu não vou fazer mais isso, vai ser pra mim uma coisa natural, e vai estar tudo certo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E aí, agora no início de 2021, eu passei esse tempo todo, esse um ano, fazendo as minhas sobrancelhas, vivendo normalmente, né? E aí agora no início de 2021, eu acho que em fevereiro, eu não me lembro, Deus foi me tocando para fazer uma consagração. Eu deixei de usar redes sociais, porque era algo que tomava muito meu tempo, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, porque eu só ficava nas redes sociais de noite. E aí Deus queria ter um particular comigo, eu deixei de fazer tudo isso. E aí, para me aprofundar mais na minha consagração para o Senhor, eu também deixei de fazer as sobrancelhas e qualquer tipo de depilação. Eu me consagrei para o Senhor em todos os sentidos da minha vida. E ali... mas eu tinha pra mim que depois que acabasse a minha consagração, que depois que o Senhor me mostrasse, né, o que Ele queria mostrar durante a madrugada, que também eu comecei a orar mais de madrugada, que o Senhor queria me mostrar algo. E eu pensava assim, depois que terminasse a minha consagração, eu voltaria a fazer tudo normalmente. Voltaria a fazer as minhas sobrancelhas, voltaria a depilar as minhas pernas, e enfim, né, eu voltaria com as redes sociais.
Mas eu apareci num vídeo aqui da minha mãe. Um vídeo, acho que de abril. Eu não me lembro. De abril, eu acho. E eu já tava ali em consagração. De longe não dá pra ver direito, né? De longe parece que as minhas sobrancelhas estão feitas, mas elas não estão. Tanto que algumas pessoas vieram questionar, né? Por que a minha mãe prega tanto sobre a santidade do corpo se as filhas delas não seguem, né? Mas, irmãos, nós não podemos julgar por isso. Porque eu já não estava mais fazendo as minhas sobrancelhas. Eu acho que tinha 15 dias, mais ou menos, que eu não fazia. Então, elas já deram uma boa crescida, porque eu fazia a cada 15 dias. Tinha mais ou menos 20 a 15 dias que eu não fazia as minhas sobrancelhas. Elas já estavam começando a crescer, eu já estava achando horrível. Mas tudo é para a glória de Deus, né? Eu estava me sacrificando em prol da minha santidade com o Senhor durante esse período. E aí, alguém comentou no vídeo que eu apareci que minha mãe deveria falar para mim sobre sobrancelhas, né? Que eu também deveria seguir a santidade, já que ela pregava tanto sobre isso. E aquilo ali me deixou irada, aquilo ali... Eu fiquei, gente, como que a pessoa pode julgar sem nem andar comigo? Como que a pessoa pode... Sabe? Eu fiquei muito, muito chateada. Mas aquilo ali fez um estalo na minha cabeça, porque eu pensei, de certa forma ela tem razão. De certa forma ela tem razão. E aí foi aí que eu decidi, então, mudar as minhas orações. Eu não lembro se foi no mesmo dia, mas foi ali naquela mesma época. Eu comecei a falar assim, Senhor, faz com que eu me ame da maneira que o Senhor me ama. Faz com que eu olhe pra mim da maneira que o Senhor olha. Sem olhar no espelho, com a minha sobrancelha feita, e me achar perfeita, assim como o Senhor fez. Não achar que isso me faz mais ou melhor do que ninguém, mas faz com que eu me ame como o Senhor me fez. Faz eu me aceitar da maneira que o Senhor me fez, com todos os pelinhos, com todas as imperfeições que eu tenho. E aí, com o tempo foi passando, as minhas sobrancelhas foram crescendo, eu fui me segurando, minhas sobrancelhas foram crescendo, e eu tô por todo esse período ainda em consagração. Não saí desse período. E aí, como foi acontecendo naturalmente, o Senhor foi me libertando disso através da oração que eu fiz. Eu pedi para o Senhor me ajudar a me aceitar como Ele me fez, me ajudar a ver em mim a perfeição dEle. Porque, irmãos, todos nós que somos cristãos concordamos que o Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. Então, fisicamente, nós seres humanos, nós somos perfeitos. Correto? Então, quando nós mudamos algo em nós, que a gente naturalmente tem, nós não estamos aceitando que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Nós não estamos aceitando a natureza de Deus. Deus, ele fez o corpo com pelinhos porque tem um motivo para isso. Se as nossas pernas nascem cabelos, é porque tem um motivo para isso. Se as nossas sobrancelhas têm esse formato natural, tem um motivo para isso. Nós temos os cílios. Imagina se também fosse considerado anti-higiênico ter cílios. Imagina a dor que não seria para retirar isso. Mesma coisa em todos os lugares que há pelos. Eles têm um motivo para estar ali. E nós também precisamos compreender que a partir do momento em que nós reconhecemos a magnitude de Deus, que nós nos entregamos para Ele e nosso corpo vira um templo do Espírito Santo que habita em nós, nosso corpo já não é nosso. Nosso corpo já não é nosso. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sim, mas de forma natural. Tem pessoas que consideram pelos algo anti-higiênico, e isso não é verdade. Vocês podem pesquisar até mesmo no Google a diferença dos malefícios de uma depilação para as coisas boas. Não há coisas boas. Vocês podem pesquisar na internet. Não tem, muito pelo contrário. Nós estamos machucando, nós estamos mutilando o nosso corpo quando nós retiramos um pelo dali, porque machuca. Machuca. E como nós podemos machucar o templo do Espírito Santo? Agora eu vou ler uma palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19 e 20, vai dizer assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo já não é mais nosso para que nós decidamos o que nós fazemos ou não com ele. Entendeu? A partir do momento em que eu tiro os pelinhos da minha sobrancelha, eu estou me machucando, eu estou me mutilando. Eu estou mutilando o templo do Espírito Santo. E
E aí muitas podem vir me dizer, mas irmã Camille, eu estou me cuidando. Eu estou para as que são casadas, né? Eu estou me cuidando para o meu marido, me arrumando para o meu marido. Mas a palavra diz que o enfeite da mulher cristã, a beleza da mulher cristã, não tem que estar no nosso cabelo, no nosso exterior, mas no interior, no brilho do Espírito Santo que há em nós. Porque não adianta nós fazermos tudo isso para nos encaixarmos no mundo se nós não somos desse mundo. Nós vivemos no mundo e sim, nós temos que tomar banho, temos que passar desodorante, às vezes até passar um bom perfume. Mas, irmãos, pelos não tem nada a ver com higiene. Higiene tem a ver com banho, higiene tem a ver com você se lavar corretamente. Muita gente pode falar que os pelos nas axilas podem trazer mau cheiro, mas não trazem. Se você higienizar bem, não vai trazer mau cheiro. Amém? E esse foi o meu testemunho. E eu espero que através dele possa chegar a muitas irmãs que precisam dessa ajuda. Amém? Porque tem muitas formas naturais de nós cuidarmos do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Nós não precisamos fazer as sobrancelhas para sermos bonitas para o Senhor. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu sou perfeita fisicamente e o irmão, a irmã que está me vendo também é perfeito. Nós não temos que mudar o que o Senhor fez. Satanás está implantando há muito tempo na mente das pessoas que as coisas naturais de Deus são desleixo. Que uma mulher que anda com modéstia, que anda corretamente perante o Senhor, ela é santarrona, ela é brega, ela é antepassada, ela não se cuida. Mas muito pelo contrário, irmãos. A partir do momento em que eu fui liberta de tudo isso, de repente parece que saiu uma carga de dentro de mim, parece que saiu um peso das minhas costas. Porque eu me aceitando do jeito que o Senhor me fez, eu sou muito mais feliz. Eu não precisando ter que ficar me preocupando com as minhas sobrancelhas, se estão feitas ou não, o que o homem vai achar disso ou não, eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais livre. E é isso que o Senhor tem para nós, que nós sejamos livres. A partir do momento em que nós somos libertos pelo Senhor, nada se torna um fardo muito pesado, um fardo, uma coisa difícil de carregar. Porque para mim não está sendo, já foi no passado. Foi um período muito difícil para mim, que eu não conseguia nem mesmo me olhar no espelho. E hoje eu olho e não me incomodo. Hoje eu olho e eu acho até bonito, porque é natural. E é assim que as mulheres devem andar, naturais, como o Senhor nos fez. Amém? Não é pecado, por exemplo, você cuidar do seu cabelo. Não é cuidado você passar um creme nele. Não é pecado você cuidar da sua pele. Muito pelo contrário, você está cuidando do templo do Espírito Santo. Mas mutilar o templo do Espírito Santo, encobrir com maquiagem, não é cuidar do templo do Espírito Santo. Eu não sei de onde tiraram que cuidado, que autocuidado, é passar uma maquiagem no rosto. Maquiagem traz espinha, gente. Maquiagem traz milhões de malefícios para a nossa pele. E a partir do momento em que nós encobrimos o nosso rosto com uma coisa por cima, tampando tudo aquilo que Deus já fez perfeito, modificando tudo aquilo que Deus já fez perfeito, nós estamos indo contra a natureza de Deus. Não adianta. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nos convém como cristãos tirar as sobrancelhas? Não convém, porque dói, machuca, estamos mutilando o templo do Espírito Santo. E não é isso que Deus tem para nós. Se para muitas irmãs é difícil largar, faça como eu. Pede para o Senhor te ajudar a se aceitar como o Senhor fez. Amém? A nossa vida se torna muito mais livre, a nossa vida espiritual flui melhor. A minha vida mudou totalmente depois que eu me consagrei para o Senhor, depois que eu tive essa comunhão maior com o Senhor. Eu só tenho visto os frutos disso. Muitas vezes tem coisas que nós fazemos de qual nós não somos libertos, que traz mal para a nossa vida e a gente não sabe, abre brecha para o inimigo entrar e a gente não sabe. Mas é isso que eu tinha para trazer hoje para os irmãos. Se o áudio estiver baixo, os irmãos me perdoem, eu não consigo falar muito alto. E eu sou um pouco tímida, eu sou um pouco envergonhada, então para mim tá sendo realmente matar a minha carne, vir fazer as coisas do Espírito. Amém? Se eu falei algo errado, que os irmãos me perdoem. Na fé eu ainda sou um bebê, né? Ainda, como Paulo diz, eu ainda estou aprendendo a comer os alimentos sólidos. Antes eu estava comendo só os líquidos, mas agora eu acho que eu aguento comer os sólidos, sim. Mas que esse testemunho possa chegar a muitas irmãs
Que o Espírito Santo continue falando cada vez mais em vossos corações. Amém? Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.